deles foi Abner, filho de Ner, que era capitão do exército de Saul. Ele tomou Isbosete, filho de Saul, e o proclamou rei das tribos do norte, Israel, numa afronta a Davi. Davi os derrotou, você pode ver lá em 2 Samuel 2, de 12 a 17. Apesar disso, Abner cresceu em poder, e quando ele estava para aliar-se a Davi, ele foi morto, à traição por Joabe, 2 Samuel 3, de 6 a 30. Depois da morte de Isbosete, filho de Saul, 2 Samuel 4, os anciãos de Israel vieram a Hebrom e ungiram Davi como rei sobre todo Israel. Bem, nós perdemos mesmo, não tem mais como fazer, não tem nada ao que ser feito, vamos abraçar Davi como rei e vamos apoiá-lo agora. Os israelitas estavam divididos, viviam em guerra entre si, mas Deus proporcionou-lhes que viessem a ser um só povo, novamente sob o comando de Davi. E agora essa é a visão que Davi tem. Ele vê todo o povo de Deus unido, caminhando para adorar o Senhor. Da mesma forma, nós devemos olhar para este salmo e vermos o Espírito Santo recomendando-nos a união e a harmonia, pois somos a igreja de Cristo, a qual Ele mesmo unificou com o seu sangue lá na cruz. João Calvino ele diz o seguinte: enquanto as animosidades nos dividirem e os rancores prevalecerem entre nós, sem dúvida alguma, podemos ser irmãos mediante um relacionamento comum com Deus, mas não podemos ser considerados um só povo enquanto apresentarmos a aparência de um corpo quebrado e desmembrado. Como somos um em Deus, o Pai, e em Cristo, a união deve ser ratificada entre nós por harmonia recíproca e amor fraternal. O que Calvino está dizendo aqui é algo que toda igreja enfrenta. O fato do José não gostar do Antônio, o fato da irmã Maria não ir com a cara da irmã Josefina, não faz delas menos irmãs, não faz deles menos irmãos em Cristo. São irmãos. Mas Deus não quer apenas uma filiação nominal, Ele quer ver harmonia entre os irmãos. Como é bom e agradável viverem unidos, e para estar unidos nós precisamos ter harmonia uns com os outros. Nós não podemos permitir que a desarmonia ou as diferenças nos separem. Porque nós somos irmãos e nada muda isso. Nenhum pecado meu, nenhum pecado seu nos tornará ou nos fará deixar de ser filhos de Deus. Nem mesmo a falta de harmonia entre nós. Mas já imaginou que tristeza? Minha esposa e eu só tivemos uma filha, que casou-se semana passada e nos trouxe um filho, né? O seu marido é um filho para nós. As famílias que têm mais de um filho sabem muito bem que é isso, e pais que têm mais de um filho, e filhos que não combinam um com o outro, e filhos que vivem atritando um com o outro, trazem uma tristeza muito grande para os seus pais. E não é porque eles não se combinam que eles deixam de ser irmãos. O mesmo acontece com a igreja. O mesmo acontece com a igreja. A união entre os irmãos é algo bom e agradável de se ver, justamente porque é algo difícil de se manter. Tudo aquilo que nos custa caro, tudo aquilo que nos é difícil, a gente dá valor, não é mesmo? Você lembra do primeiro carro que você comprou? Como que foi difícil, né? Eu lembro do primeiro carro que eu tive, um Voyaginho 88, motor AP. Violento. Virei 300 mil quilômetros com o bichinho e ele nunca me deixou. Nunca me deixou na estrada. Nem eu também deixei ele. Você estava esperando essa piadinha, né? Não, nem eu deixei ele. Ele era valente, o carrinho. Eu cuidava dele. Eu lembro que a pintura estava queimada, mas eu passava cera, eu lavava, passava pretinho no pneu. Uma vez até me deram uma dica de fazer uma mistura com açúcar e passar no pneu. Eu acho que foi pegadinha e eu caí. No outro dia estava cheio de formiga o pneu do carro, né? Mas eu cuidava daquele carro, porque me custou caro. Tudo que é difícil
tudo que é caro, tudo que é precioso, tudo que dá trabalho, ou melhor, tudo isso dá trabalho para a gente manter. Por isso que a comunhão na igreja não é coisa tão fácil assim. A comunhão na igreja não é algo tão fácil, mas deve ser mantido com todo o nosso esforço. Irmãos sempre tem problema. Caim matou Abel, Miriam e Arão se opuseram a Moisés, Davi foi ridicularizado e desprezado pelos seus irmãos. O próprio Senhor Jesus, durante muito tempo do seu ministério, foi desacreditado pelos seus próprios irmãos de sangue. Paulo e Barnabé se desentenderam a tal ponto a respeito de João Marcos que vieram a separar-se. Os crentes coríntios tinham severa disputa entre si. Se não pensarmos a mesma coisa, tivermos o mesmo amor e formos unidos de alma e tendo o mesmo sentimento, como diz Filipenses 2, versículo 2, fracassaremos na união. Não estaremos valorizando o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Porque essa união da igreja de Cristo é fruto do sacrifício de Jesus. Para você, eu faço uma pergunta agora. É agradável estar unido aos seus irmãos? É agradável estar aqui na igreja? É agradável participar da vida dessa igreja? Tem sido agradável para você estar com os irmãos? Ou para você estar aqui é só aquela rotina semanal que você vai cumprir, porque senão na segunda-feira o pastor Neto vai ligar para você dizendo: por que você não foi? Senti sua falta. E como eu não quero o pastor pegando no meu pé, então eu vou à igreja, é isso? É assim? Você tem a união dos irmãos como algo caríssimo e que deve ser mantido a todo custo? Pergunto a você. Aqui, nessa igreja, todos têm a mesma fé. E eu também. De outra forma, eu não estaria aqui pregando. Temos a mesma fé, cremos na mesma palavra. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Adoramos ao mesmo Deus e por Ele nós fomos redimidos e recolhidos nessa preciosa comunhão. Então, as diferenças que viermos a ter não devem atrapalhar e muito menos ditar o nosso comportamento e união. Não é porque você gosta de A e o outro gosta de B. Não é porque você gosta de cantar desse jeito e o outro gosta de cantar de outro jeito. Não é porque eu gosto mais de hino e o outro gosta mais de cânticos. Eu gosto mais do culto às 6 horas, não, eu gosto do culto às 7 horas da noite, não, eu gosto do culto às 3 horas da tarde. Isso não importa, irmãos. O que nos une em Cristo Jesus, ou melhor, o que nos une é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus. E isso tem que ser prazeroso para nós. Essa união tem que ser prazerosa. Nós precisamos lembrar de onde nós fomos retirados e onde nós estamos hoje. Nós fomos retirados do império das trevas, do reino da escuridão, do reino de morte, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então essa união tem que ser prazerosa, não deve haver lugar mais desejado para o nosso coração do que a igreja de Cristo. Não deve haver no meu coração um desejo maior no dia do Senhor do que estar na casa do Senhor, com os filhos do Senhor, louvando ao Senhor. Eu não sei quem foi o miserável que transformou o domingo em fim de semana. Domingo não é fim de semana, domingo é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, é o dia que o nosso Senhor ressuscitou, é o dia do Senhor. É o dia em que nós dedicamos a louvar o Senhor de forma especial. E por favor, não venha com essa história dizendo, isso é farisaísmo. Todos os dias são do Senhor. Vem cá, se você não guarda um dia para Deus, você quer me enganar que você guarda os outros 6? Você está me dizendo que você não leva o dia do Senhor a sério? Não zela pelo dia do Senhor? E você zela pelos outros 6 dias, apresentando-os a Deus? Ora, eu sou mais crer no que o Senhor Jesus falou. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito.
Mas o dia do Senhor tem que ser o dia de deleite da nossa alma. Como diziam os puritanos, o dia do Senhor é o dia da feira da alma. Por isso que é segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Mas o domingo é a feira da alma. É quando a alma se deleita na presença do Senhor, na comunhão dos irmãos. Que saudades daqueles tempos em que os crentes tinham apreço pelo dia do Senhor. E o dia do Senhor era do Senhor mesmo. E os outros dias da semana também o eram, porque viviam sob a influência do dia do Senhor. Devemos lembrar que todos os dias, por todos os dias, o que as Escrituras dizem, lá em Efésios 4, versículo 4 a 6, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. As diferenças que você tiver com seu irmão, com a sua irmã, não representam, não devem representar nada diante do que Deus é para nós, do que Cristo é para nós. Segunda verdade sobre a união da igreja de Cristo é que ela é santa. O verso 2 diz assim: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Esses versículos nos remetem à unção sacerdotal, especialmente a de Arão, como é mencionado aqui. No momento da ordenação de Arão, como sumo sacerdote sobre o povo de Israel, o óleo foi derramado sobre a sua cabeça, o qual escorreu sobre a sua barba, desceu pela gola de suas vestes, e aí no peitoral da estola sacerdotal haviam 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo de Israel. Então aquela unção sobre Arão, e desceu pela gola de suas vestes, e desceu sobre as pedras do peitoral da estola sacerdotal, simbolizava a unção de todo Israel, todo o povo de Deus. Arão foi ungido sumo sacerdote. Mas essa unção apontava para toda a nação de Israel. Não que todos foram ungidos como sacerdotes, claro que não. Mas isso já apontava para um novo testamento na pessoa de Jesus, de quem Pedro diz que nós somos sacerdotes, e ele é o nosso sumo sacerdote, e todos nós somos uma nação sacerdotal. No mesmo sentido. Hoje, nos tempos da nova aliança, tal simbolismo não é mais necessário, porque o Espírito Santo habita com e em todos os filhos de Deus. O pastor não é um sacerdote, no sentido de que ele é o sacerdote e o povo não é. Muito pelo contrário, nós somos uma nação sacerdotal. E o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Todos quantos receberam a Cristo pela fé e foram transformados em filhos de Deus, foram selados pelo Espírito Santo, foram ungidos pelo Espírito Santo. O pastor, o presbítero, o diácono, eles foram ordenados, separados para um ofício na igreja. Mas a unção é para todos nós, porque a unção do Espírito Santo na vida do crente, diferentemente do que se pensa por aí, a unção significa, a função dessa unção é discernimento espiritual, é nos dar discernimento para entender o que é o mal e o que é o bem, o que desagrada a Deus e o que agrada a Deus. Essa unção está presente na vida de todos os crentes, deve estar presente na vida de todos os crentes, e essa unção nos remete a uma vida de santidade na presença do Senhor. Tudo isso aponta para o fato de que nós devemos viver em santidade diante de Deus e que a nossa união só é possível se tivermos em mente sempre a santidade que Cristo imputou-nos por meio do seu sacrifício.
Por isso que a Bíblia diz que nós somos santos. Um católico, quando ouve isso, ele dá risada. Ele fala, não, isso é absurdo. Santo só quem está no céu. E para mim, mais absurdo é um humano decretar que quem está no céu virou santo. Como eles fazem lá com os papas deles. Mas esse é o problema deles. Nós somos santos, porque nós fomos separados. Santo é isso. Nós somos separados por Deus. Para Deus. Para vivermos para Deus. E justamente por isso nós temos que viver uma vida de santidade. Uma vida que persegue a pureza, que persegue a santidade. Porque essa é a maneira de honrarmos a Deus. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem uma vida de santidade. Sem uma vida de afastamento do pecado. De rompimento com o pecado. E de apego às coisas de Deus, ninguém verá o Senhor. Em outras palavras, se você hoje vive envolto no pecado, preso no pecado e não se interessa pelas coisas de Deus, por que você vai achar que o céu é para você? Os céus são para aqueles que vivem pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive e reina. Os céus são para aqueles que neste mundo se afastam do pecado porque foram separados para Deus, foram ungidos para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Os céus são para estes. O que leva muitos de nós não lutar pela unidade da igreja é a falta de compromisso com Deus por meio de uma vida santa. Falta de compromisso com a igreja sempre é sinal de falta de santidade. Pode ver isso. Gostam de acusar aqueles que estão envolvidos na vida da igreja, e aí quando estes, infelizmente, cometem alguma falha, algum pecado, fariseu, não sai da igreja, mas lá, fariseu, né? É sempre assim. Mas é interessante que eles não veem o próprio farisaísmo. Pessoas que não se importam com a comunhão, pessoas que não se importam com a santidade da igreja, estão demonstrando que não tem compromisso nenhum com Deus. Nenhum crente vivendo uma vida santa diante de Deus e dos homens desprezará a união da igreja de Cristo. Eu até hoje nunca vi um crente comprometido com a santidade, comprometido com a glória de Deus, desprezar a igreja. Vir com essa conversinha de, eu não preciso ir à igreja. Igreja sou eu. Tijolo não é igreja. Não é mesmo, isso aqui é templo. É um templo. É tijolo. Igreja somos cada um de nós, isso é verdade. Mas tijolo, pedra separada uma da outra, não é edifício. E a Bíblia diz que nós somos edifício de Cristo. Nós somos a casa de Deus. Edifício do Senhor sois vós, diz o apóstolo Paulo. E somos pedras colocadas uma sobre a outra e sobre a rocha que é Jesus. Pedras separadas são só pedras e nada mais. Não são edifício. Falta de compromisso com Deus é visível quando não se leva a sério a santidade de Deus. E é falta de compromisso com a igreja também. Antes, a pessoa que não se importa com santidade ou uma vida santa, não se importa com a igreja, ela não terá nenhum zelo, nenhum temor pela igreja, nenhum amor pela igreja. Mas, pelo contrário, se ela vive uma vida santa diante de Deus, essa pessoa vive de maneira santa diante do Senhor, e essa pessoa lutará contra todo o mal que se levanta contra a igreja. Envidará todos os seus esforços para dirimir as diferenças que existirem entre os irmãos. João Calvino diz o seguinte:
faz a seguinte advertência, quando ele comenta o versículo 2 do Salmo 133, ele diz assim: devemos opor-nos àqueles espíritos turbulentos que o diabo jamais deixa de suscitar na igreja e mostrar-nos diligentes em manter boa relação com aqueles que demonstram uma disposição dócil e tratável. Não podemos estender essa comunhão aos que persistem obstinadamente no erro, visto que para recebê-los como irmãos, teríamos que renunciar àquele que é o Pai de todos e de quem todo relacionamento espiritual se origina. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: sabe aquele irmão que está vivendo em pecado, deliberadamente, mas ninguém na igreja mexe com ele? Aí, levanta alguém que tem coragem de tratar o erro, tratar o pecado. E aí, então, começa um processo disciplinar contra o pecado daquele irmão, na tentativa de trazer aquele irmão ao arrependimento e a abandonar o pecado e a uma vida de santidade, a voltar-se para Deus uma vida de santidade. E geralmente o disciplinado é na disciplina que você conhece quem é e quem não é filho de Deus. Quando um crente é disciplinado e ele acata a disciplina, ainda que possa ocorrer algum erro por parte do conselho, por parte da igreja, às vezes algum exagero, às vezes algum erro cometido ali no processo, mas o objetivo da igreja era a restauração daquele irmão, o objetivo da igreja era fazer com que aquele irmão deixasse o pecado e se voltasse para Deus e para a comunhão. Geralmente, é nessa hora que a gente vê se o sujeito é crente ou não, se é filho de Deus ou não, porque o crente ele vai se submeter, ele vai se submeter à disciplina, ele vai acatar a disciplina e ele vai mudar de vida. O não crente, nessa hora, ele sai procurando erros no processo para dizer: viu só, fui perseguido, viu só, fui exposto, viu só, é um bando de fariseu, eu conheço os podres de todo mundo ali. Pois é, e agora ele está se declarando negligente, porque se ele conhecia e não fez nada, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, se ele não fez, ele errou. Mas ele está usando isso agora para dizer: viu só, a igreja foi maldosa comigo, a igreja não teve misericórdia, não teve amor, sempre assim. E, para minha tristeza, eu creio que vocês já vivenciaram isso também, sempre tem um ou outro desavisado na igreja que diz assim: é mesmo, né? A igreja foi muito cruel, o conselho foi muito cruel, o conselho foi muito maldoso, o conselho foi vingativo, o conselho foi descuidado. Não é assim que a gente escuta? E aí, quer se mostrar bonzinho, convida aquele irmão disciplinado: vem almoçar comigo, vem jantar comigo, vem caminhar comigo. E aí quer mostrar para todo mundo que ele é o irmão amoroso, ele é o crente amoroso. Calvino está dizendo o seguinte: a gente não deve acolher esse tipo de gente. Porque um irmão cometer um pecado, um irmão pecar e vier a trazer algum problema, mas ele mostra-se arrependido e ele aceita a disciplina e ele muda de vida, é outra história. A igreja deve acolher com amor esse irmão. O objetivo da disciplina era esse: levar ao arrependimento, chamar a atenção do faltoso e levá-lo ao arrependimento. Então, se conseguiu, maravilha. Se ele abandonou o pecado, maravilha. Agora, aquele que é obstinado, aquele que diz: não, mas a igreja foi cruel comigo, não, o conselho foi desatento, o conselho foi isso, foi aquilo outro, e ainda sai falando mal da igreja, e você vai e dá cabida para esse irmão, dá acolhida a esse irmão, isso é errado. Porque a disciplina, ela serve tanto para corrigir o que é manco, o que está fraquejando, como também cortar o galho seco, que está ali ocupando o lugar de um galho novo que poderia estar produzindo para a glória de Deus. A disciplina também é julgamento de Deus na vida do pecador.
E é Cristo quem nos manda fazer isso. Então, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado. Nós não devemos acolher em nossa casa, o apóstolo Paulo diz, nós não devemos nem receber em nossa casa esse tipo de gente. Mas ele vai ficar chateado comigo, eu vou perder a amizade dele. Olha, preste atenção. Esse irmão, ele tem que ser avisado de todas as formas, ou esse membro da igreja, né, tem que ser avisado de todas as formas que ele está em rota de condenação, ele precisa abandonar o pecado dele. Então, se perder a sua preciosa amizade for uma forma, vai servir para acordá-lo, para despertá-lo, que seja assim. Lembro do meu pai, lá no interior de Minas, Conceição dos Ouros. Todo final de ano tinha um primo dele que morava aqui, morava em São Paulo, que ia visitá-lo. Todo final de ano, era o único primo que morava longe, que ia visitá-lo. Todo ano, final de ano, ia lá esse primo visitar o papai. Mas só que toda vez que ele ia visitar o papai, era domingo, 6:30 da tarde. 7 horas era o culto. E o meu pai ficava chateado, falei, puxa vida, ele vem só no horário às 6:30, bem na hora que eu estou indo para o culto, e eu não posso ir para o culto, porque eu não posso fazer uma desfeita dessa para o meu primo. E assim foram alguns anos, até que um determinado ano, o papai disse assim, bem, se ele vier esse ano, eu vou convidá-lo para ir para a igreja comigo. Se ele não quiser ir, paciência, mas eu não vou ficar em casa. A minha mãe falou assim, sério que você vai fazer isso? Vai fazer essa desfeita? Eu falei assim, olha, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Dito e feito. Um determinado domingo, chegou lá o primo, por volta das 6:30, e o papai já estava prontinho para ir para a igreja. Ô fulano, que bom te ver aqui, que saudade, como é que você está, tudo bem e tal? Pois é, Josué era o nome do meu pai. Pois é, Josué, tudo bem, vim aqui para te dar um abraço, para a gente conversar um pouco. Ele falou, primo, não vai dar. 7 horas eu tenho culto na minha igreja, um culto ao meu Deus. Eu queria convidar você para ir junto comigo. Vamos cultuar a Deus juntos? Ô José, eu vim aqui para te visitar, você está me chamando para ir para a igreja? E aquele primo foi embora chateado com meu pai. Foi embora chateado com meu pai. Um tempo depois eu vim a saber que esse primo, que não era crente, tá? Ele veio a converter-se a Cristo Jesus. E ele disse, eu louvo a Deus pela vida do Josué. Porque naquele domingo, quando ele disse que ele não ficaria ali comigo, que eu fui visitá-lo, e ele preferiu estar na igreja, louvando a Deus, aquele dia eu fiquei furioso, mas aquele dia eu fui despertado de alguma forma por Deus, porque o que leva uma pessoa a fazer uma desfeita tão grande dessa, para um primo que tem tanta deferência à pessoa dele assim? Só pode ser um amor maior, uma amizade maior, e essa amizade é a de Deus. E isso serviu para levar esse primo à conversão. De alguma forma Deus usou isso. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado. A união da igreja de Cristo, ela é santa e nós temos que lutar pela santidade da igreja. Por fim, ela é abençoadora. A união da igreja de Cristo, a unidade do povo de Deus é abençoadora. Ela é abençoadora, essa união. Verso 3 diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A cordilheira do Hermon fica a uns 300 quilômetros de distância da cordilheira do Sião. A cordilheira do Hermon é bem mais alta que a do Hermon. Do Hermon é bem mais alta que a do Sião. Então o orvalho que desce do Hermon viaja mais ou menos 300 quilômetros e vai regar a cordilheira do Sião. 300 quilômetros? Está quase daqui no Rio de Janeiro. É longe. Mas na distância não impede do Hermon fertilizar com seu orvalho o Sião. Ali no Sião, Deus ordena a sua bênção e a vida para sempre.
Deus mandou a bênção sair lá do Hermon e descer para o Sião. Assim acontece na igreja. Quando a igreja vive em união, vive essa unidade em Cristo Jesus, tudo que aqui é vivido sai por essas portas e abençoa a cidade. Não só a cidade, abençoa o Estado. Não só o Estado, abençoa o país. Não só o país, abençoa as nações. Vocês têm missionários fora do Brasil, não tem? Missionários que são mantidos por essa igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque onde a igreja vive em união, ali, né, essa palavra no hebraico, esse advérbio, sham, no hebraico, ali ordena o Senhor a sua bênção. É como se ele dissesse, bênção, vá até ali. Como ele disse para o orvalho do Hermon, desce e vai para o Sião, abençoa, fertiliza, traz vida para aquele lugar seco. E dizem que o orvalho do Hermon é tão denso que parece uma chuva fina. Naquele terreno, naquela região árida e desértica, um orvalho desse é muito bem-vindo, né? Aqui na nossa região, como chove muito, então um orvalho, para nós, a gente nem presta atenção direito, né? Mas é ali que Deus ordena a sua bênção. Ali, em Sião e Jerusalém, onde o povo de Deus estava reunido e unido para adorá-lo, a bênção do Senhor foi ordenada, tal como o orvalho que descia do Hermon. Ali em Jerusalém, a maior de todas as bênçãos de Deus foi ordenada, e dali do Sião, de Jerusalém, espalhou-se para todo mundo, a saber, a salvação em Cristo Jesus, como ele mesmo disse, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando de Jesus, de Jerusalém. A bênção, a vida foi ordenada para sempre, para todo mundo. Warren Wiersbe, ele faz a seguinte afirmação: nas Escrituras, o orvalho simboliza a palavra vivificadora de Deus. Você pode conferir isso lá em Deuteronômio 33, verso 2. E também simboliza a bênção de Deus que traz fertilidade. Gênesis 27, 28 a 39, Deuteronômio 33, 13 e 28. E também o revigoramento especial que Deus oferece ao seu povo. Veja Oséias, capítulo 14, verso 15, Zacarias 8, 12. Quantas vezes precisamos do refrigério do Espírito Santo que vem silenciosa, porém abundantemente como orvalho sobre a relva? Quantas vezes nós já experimentamos isso? Quantas vezes essa igreja já experimentou isso? O orvalho do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo descendo sobre essa igreja e revigorando, revitalizando, fortalecendo, vivificando, fertilizando essa igreja. Quando as coisas secam, começam a murchar e a se desintegrar, mas quando o orvalho chega, traz nova vida e coesão. Vida significa união, morte significa decomposição, desintegração, e a diferença é o orvalho que cai do céu. Onde a igreja de Deus tem prazer na comunhão e mantém-se unida em santidade, a bênção de Deus se faz presente. Você quer ver essa igreja abençoada por Deus? Zele pela unidade dessa igreja. Zele pela união. Zele pela união. A sua palavra traz vida aos corações, restaura cada um e fortalece. A bênção de Deus está onde a sua vontade é feita. E entenda, meu irmão, é a vontade de Deus que nós vivamos em união. Deus quer ver-nos unidos em torno da sua palavra. Tal como o Hermon, tão distante, traz vida sobre Sião, assim é a união da igreja de Cristo. Eu concluo essa mensagem com algumas perguntas, ou algumas afirmações. Tanto o óleo simbolizando o Espírito Santo, quanto o orvalho, a vida,
apontam para bênçãos enviadas por Deus. Não são fruto do nosso esforço, mas devem ser mantidos pelo nosso esforço, tal como vemos em Efésios 4:13. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Preste atenção, não é churrasco que faz a igreja ser unida. Embora, se você quiser me convidar para um churrasco, olá. Né? Não é festinha que mantém a igreja unida. Entendamos nós de vez que a união da igreja de Cristo foi conquistada por Cristo lá na cruz do Calvário. Foi Ele que nos uniu em si mesmo como um só corpo. O que a gente tem que fazer agora? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Agora, paz que sacrifica a santidade não é paz. Paz que não confronta o pecado não é paz. A verdadeira paz vem como resultado da obediência à palavra de Deus. Nós devemos fazer o que Paulo disse, esforçar-nos diligentemente. Quem gosta de faroeste como eu, conhece muito bem essa palavra, diligência. Diligência era aquela carruagem, né? Que corria velozmente levando as correspondências ou levando tesouro, eram as diligências. Então essa é a ideia, diligente é algo veloz, é algo que não pode ser feito de forma demorada, tem que ser feito logo, com rapidez, com dedicação, esforçando-nos diligentemente para isso. Manter a paz na igreja não é fácil. Nós não geramos, nós não produzimos essa paz foi conquistada por Cristo lá na cruz do Calvário. Porque ela é resultado da nossa reconciliação com Deus, que Cristo efetuou. Por isso nós temos que manter a paz uns com os outros. Sabe aquele sapo que dá para você engolir? Engula. Aquilo que der para você relevar, releva. Mas aquilo que precisa ser revelado, revele. Aquilo que precisa ser trazido à tona para ser tratado, trate. Mas aquilo que der para ser relevado e não ofende a santidade de Deus, mas o meu irmão gosta do Corinthians, e eu também não gosto não. Também não gosto não. Né? Mas não vou brigar com você por causa disso, pode ter certeza. Mesmo que o Corinthians mande mais 7-1 no Santos de novo. Né? Estão até dizendo que o SFC do Santos não é Santos Futebol Clube, são os fregueses do Corinthians, né? Fazer o quê? Por isso que eu não gosto. Mas eu não vou brigar com você por causa disso, eu não vou ser seu inimigo por causa disso. Sabe por quê? Porque isso tudo não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Porque o que é valioso para nós é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E o que nós vamos celebrar daqui a pouco, na mesa do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. E possamos viver para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Convido nesse momento os oficiais para que estejam aqui juntamente comigo para que possamos celebrar ao Senhor esse momento de ceia.
Por favor, abra sua Bíblia em João 17, verso 18. João 17, verso 18. Diz assim. João 17, 18. Eu vou ler na versão NAA. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queridos, Deus tem nos advertido em relação à unidade. Eu não sei se você lembra da palavra do Raul, seminarista que esteve conosco, mas ele falou de um coração de carne que está disposto a perdoar. Eu gostaria que você refletisse neste momento sobre isso. A celebração da ceia é a unidade entre nós e Deus. E por meio dessa unidade com o Pai, agora nós somos um como igreja. Deus tem nos advertido em relação à unidade. Não pode ter nenhuma animosidade, mínima que seja, no seu coração, de rancor de algum irmão. Não existe a possibilidade de você olhar para alguém aqui e não ver essa pessoa como irmão em Cristo. Isso não é igreja, isso não é unidade. E eu gostaria de te dar alguns segundos para que você pensasse nisso. Ore ao Senhor nesse momento. Será que falta ainda liberação do perdão? Será que falta ainda acertar as contas com alguém? Não pode haver o mínimo possível de animosidade entre nós. Ore ao Senhor nesse momento. E lembre ao Senhor que nós somos um com Ele. E um como igreja. Pai de amor, Deus querido, nos perdoe, Pai, como igreja. Nos perdoe porque muitas vezes nós temos animosidades contra os nossos irmãos e nós vamos carregando isso conosco. E isso vai ficando de uma forma tão grande, mas tão grande. E a gente carrega isso conosco. Senhor, mas no corpo do Senhor não pode haver isso. Como a palavra é exposta, nesse momento em que nós fomos advertidos por ela, nós somos um. E esse texto de João 17 retrata a oração sacerdotal, a oração do Senhor Jesus Cristo, o Filho amado que foi enviado a nós, em que ele diz: eu rogo por esses, eu rogo para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, assim como a unidade da Trindade, nós devemos também ser um. Não pode haver ressentimentos no nosso meio. Não pode haver falta de perdão no nosso meio. Nós somos um como igreja do Senhor por meio de Jesus Cristo. E é isso que nós vamos celebrar nesse momento como igreja do Senhor. Esse momento aqui é uma celebração. É uma festa em que nós estamos relembrando aquilo que o Senhor conquistou por nós, não nós. É um momento de celebração da unidade entre nós e o Senhor por meio de Cristo e da unidade da igreja. Senhor, mova os corações. Tire os corações de pedra e coloque corações de carne, corações sensíveis ao perdão. Estamos diante da mesa do Senhor para celebrar aquilo que o Senhor conquistou por nós. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nesse momento mais uma vez com o presbítero Carlos Guedes, agradecendo ao Senhor pelo sacrifício do Senhor a nós.
Senhor Deus, na tua presença, Senhor, estamos diante da tua mesa. Quando vamos lembrar, ó Deus, estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos pelo seu grande amor para conosco. E nos ajude, Senhor, a sempre olhar para o Senhor como exemplo, como direção, como guia, como esperança, como vida, como unidade, Senhor, tudo aquilo que o Senhor representa para nós. E que, ó Deus, em Cristo Jesus, possamos caminhar nessa vida, Senhor, sempre testemunhando daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nós te louvamos, Senhor, e jamais queremos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Como já dito, essa é a mesa do Senhor. Você então que entregou a sua vida a Cristo e confirmou a sua fé por meio do batismo, como confissão pública, você está convidado a participar da ceia do Senhor. Não é a mesa da cristã evangélica, mas é a mesa do Senhor. Então, você que vai receber, por favor, fique de pé para uma melhor identificação dos nossos irmãos. Por favor.
Vamos todos ficar de pé. Alguém foi esquecido? Ninguém foi esquecido? O texto então de 1 Coríntios 11, 23 diz assim: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos todos do pão em memória do corpo do nosso Senhor. Mais uma vez, nesse momento, nós vamos orar ao Senhor por meio do diácono Renan, pelo sangue derramado na cruz, e dando graça ao Senhor também por esse suco de uva. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida na cruz, derramou o sangue precioso, Deus, e por meio dele a gente tem acesso a Deus Pai, Senhor. Obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Assim como foi no pão, para uma melhor identificação dos irmãos, por favor, permaneça de pé para que facilite para os irmãos.
Vamos todos nos colocar de pé mais uma vez. Dando continuidade ao texto, 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do sacrifício do Senhor, bebamos todos. Deus de amor, Deus querido, como nós cantamos na primeira canção, o Senhor fez isso porque o Senhor quis. O Senhor enviou Jesus e o Senhor não precisa de nós. O Senhor é autossuficiente. O Senhor, Pai, olhou para a humanidade e o Senhor teve misericórdia de nós, porque não merecíamos. Não há nada em nós que atraia para o Senhor, porque em nós habita o pecado, mas graças a Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo. E agora nós somos uma nova criatura. Nós somos, Pai, filhos do Senhor. Olha que privilégio que nós temos, Senhor. Antes estávamos nas trevas, agora somos feitos filhos do Senhor e somos considerados santos diante do Senhor. Pecadores que agora o Senhor olha para nós e nos vê como santos por meio da justificação pela fé. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome pelo teu sacrifício. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque não existe nenhum milímetro de mérito nosso. A ceia é a celebração, então, da vitória do Senhor, não nossa. E por isso, então, nós somos reconciliados com o Senhor. Obrigado por isso. E nós lembramos mais uma vez desse sacrifício e reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fraqueza e a sua grandeza. Nosso Deus, nosso Pai. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer mais uma vez os oficiais. Podeis assentar. Podeis assentar, nós já estamos caminhando para o final do nosso culto. Quero convidar aqui a Mariana e a Débora, que vai estar nos dando um aviso. Alguns avisos. Som. Tá, boa noite. Eu vim aqui em nome do... Não é esse aviso que eu vou dar, mas pode deixar aí. Eu vim em nome do Ministério Semear, dar 2 avisos para os pais, mães, avós, que têm uns filhos aí na idade de 4 a 11 anos. Dia 16 de agosto, a gente vai ter um encontro no Peniel. Vai ser um intercâmbio com a Igreja do Bosque. E todas as crianças estão convidadas. Quem quiser mais informações é só me procurar. Pode procurar a Paola, a Letícia, que daí a gente dá mais informações para vocês. Eu encontro de grátis. Todo mundo pode ir. E o segundo aviso é que no final de semana do dia 25 de outubro, a gente vai ter o acampamento das crianças. Vai ser lá no Peniel. O valor vai ser R$200. E como vai ser só em outubro, né? Os pais que quiserem já começar a pagar agora, dar aquela parcelada, pode me procurar e a gente vê a melhor forma de pagar aí. Então, por enquanto, é isso que eu tenho para falar. Olá, boa noite, tudo bem? Eu vim em nome da FEMOSSE falar sobre o acampamento que vamos ter aí nos dias 20, 21, 22 e 23 de novembro. Vai ser no Recreativo ONU, que nem foi no ano passado. A gente vai trabalhar em cima do livro do John Piper, né? Não Jogue Sua Vida Fora, que inclusive está no boletim essa semana, para quem não viu. Teremos como preletor o pastor Vinícius Ferreira, da ICE Nova Vida, junto conosco lá, nesses 4 dias. Então, você que é jovem, quer participar, conhece alguém, pode entrar em contato comigo, com o Luiz ou com a Débora Barnett também. E para ajudar os nossos jovens da nossa igreja a irem no acampamento, a gente vai estar vendendo o bolinho caipira congelado agora no final do culto. Tá bom? Então, uma delícia aí para a semana. Obrigada. Obrigado, irmãos. Vamos ficar de pé para a gente orar e encerrar. Quero convidar aqui o pastor Olivar, que esteve conosco na ministração da palavra. Por favor, pastor, faça a oração final e logo após a oração impetre a bênção para nós, apostólica. E também quero cumprimentar você, te desejar uma ótima semana. Eu vou estar aqui na porta central, passe por lá, que eu quero desejar uma ótima semana para você. E uma ótima semana para todos nós, queridos. Que Deus os abençoe.
Bendito Deus, louvado seja o Senhor por todo o teu amor, por toda a tua misericórdia, graça e bondade para conosco. Em Cristo Jesus fomos reconciliados com o Senhor e agora somos embaixadores do Senhor, ministros da reconciliação, levando esta mensagem maravilhosa de salvação aos pecadores. Mas antes de fazermos isso, ó Deus, que a nossa igreja esteja unida, a nossa igreja seja fortalecida por essa comunhão, por essa unidade em Cristo Jesus. E assim, todos quantos vierem para cá, conheçam a verdadeira vida e recebam a verdadeira vida em Cristo Jesus. Eu peço a bênção do Senhor sobre toda essa igreja, sobre o seu pastor, sobre o conselho dessa igreja, os diáconos, os professores, todos, ó Deus, que estão imbuídos de alguma responsabilidade no cuidado com esta tua grei. Eu louvo ao Senhor por esta igreja que há décadas tem sido um baluarte da verdade nesta cidade, tem sido uma fonte de bênção para várias outras igrejas e para esta cidade, Pai, e até mesmo fora, em outros lugares. Louvo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito através deste povo amado. E peço a bênção do Senhor sobre esta igreja agora. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor insondável de Deus Pai, assim como a doce e eterna comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos vós, hoje e por todo sempre. Amém. Podemos assentar?